dia, ou boa tarde, ou boa noite. Novamente num lugar super especial aqui no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. Maravilhoso, um jeito muito diferente de quebrar a rotina. Falando em rotina, sim ou não para você? O que você acha? Você é uma pessoa que gosta de ter rotina, fazer sempre, todos os dias seguir o mesmo ritual, fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, ou isso te incomoda? Conta aí para mim nos comentários. Meu nome é Mônica e hoje a gente vai falar um pouquinho de rotina. Quando a gente fala em dia a dia, por muitas razões, às vezes a gente quer fugir daquela rotina de sempre fazer a mesma coisa, por vários motivos. Um deles é que a vida da gente parece que começa a ficar meio chata, meio maçante, sempre a mesma coisa, e a gente acaba achando aquilo assim, muito entediante. As coisas podem ficar menos estimulantes, a gente pode ficar menos criativo. Uma série de razões nos leva às vezes a querer evitar a rotina. Eu, por grande parte de tempo na minha vida, eu era totalmente contrária à rotina. Rotina para mim era assim, algo que era um crime, era insuportável. Eu achava assim que ficava tudo muito sem graça, me dava muito tédio, todos os dias acordar e fazer a mesma coisa. Eu tinha um preconceito muito forte com rotina, não gostava. Só que algumas vezes, e uma vez em específico, eu precisei muito da rotina, a rotina foi muito aliada a mim. Eu tinha que chegar em determinado objetivo e se eu não controlasse o meu dia e tudo que eu fizesse, eu não ia ter o tempo suficiente para fazer o que tinha que ser feito. De repente, eu tive vamos dizer assim, eu tinha um objetivo a super longo prazo e eu tinha que fazer o meu tempo ficar muito produtivo. Nessa época foi muito engraçado, porque até os horários de intervalo, de banheiro, de refeição, de qualquer coisa, eu tinha delimitados por um cronômetro, a hora que eu podia ir, a hora que eu tinha que parar, quando eu tinha que voltar para prosseguir minha tarefa. E eu comecei a perceber que se todo dia eu de manhã acordasse e fosse decidir o que eu tinha que fazer, não, era um caos, porque eu fazia assim, eu acordava e falava, hoje eu vou fazer o quê? Isso. Sabe por quê? Quando a gente acorda e vai decidir, primeiro que a gente já gasta um pouquinho do poder de decisão e da capacidade de decisão que a gente tem todos os dias. Nós temos determinada quantidade de energia, de disposição para gastar todos os dias. E quanto menos a gente gastar com coisas que a gente pode resolver no final da tarde, quando nós já estamos um pouquinho cansados, tarefas menos importantes, que demandam menos criatividade, melhor. Então eu acordava, ia resolver, então ficava um caos. Eu tinha sempre a sensação que não tinha dado tempo de fazer tudo que eu queria. Virava uma bagunça, às vezes eu tinha vontade, outras vezes não. Então eu ficava muito suscetível a fazer o que eu estava a fim de fazer. Mesmo com os exageros que eu acabei cometendo, eu entendi que para chegar onde eu queria, o caos também não ia me ajudar. Isso ia me fazer ser menos produtiva. É aí que eu fui entender que a rotina pode trabalhar ao meu favor, assim como pode trabalhar ao seu favor também. Nesse caso, a inovação em excesso e o caos, com certeza, trabalhariam contra mim. E eu percebi foi quando eu resolvi estruturar uma rotina dessa forma. Nesse caso, a rotina me ajudou, porque muitas coisas a gente às vezes vai fazer e a mente trabalha contra. Agora não, daqui mais um pouco, vou fazer aquilo primeiro. Você começa a partir porque você está com vontade de fazer, quando você tem uma certa meta
e você não estabelece ela como uma meta que deve ser cumprida de alguma forma determinada, você fica mais suscetível às suas vontades, aos ataques contra a força de vontade, e isso é bem prejudicial para a gente, quando a gente pensa em algum projeto a longo prazo. Hoje eu percebo que eu também exagerei na dose, né? Então o que é melhor, ter rotina ou não ter? Afinal, facilita ou atrapalha? Eu não sei se você já assistiu aquele filme com Adam Sandler, que a moça acordava sem memória todos os dias, e aí ela sempre fazia a mesma coisa. Que agonia assistir aquilo. Para mim é um sofrimento assistir um filme daquele estilo, como aqueles outros que o personagem principal acorda sempre no mesmo dia, porque ficou preso em algum espaço do tempo. E aí sempre ele faz a mesma coisa, sempre acontece a mesma coisa, aquilo me matava. E eu lembrei daquele filme como se fosse a primeira vez, eu acho que era o nome. Ela acordava todos os dias e ela só se lembrava do dia que ela tinha sofrido o acidente. Então ela acordava, ela ia no mesmo restaurante, ela pedia o mesmo prato, ela visitava as mesmas pessoas. No final ainda tinha uma comemoração de aniversário e era aquilo todos os dias. Até que ela conheceu o personagem principal, né, que era o Adam Sandler. E, nesse caso, ele começou a estipular uma forma de contar para ela todos os dias sobre o acidente e que não era aquele dia, né, que ela estava vivendo um dia novo. Mas eu não sei se você teve essa impressão, assim como eu tive, que quando ela sabia que tinha acontecido tudo, ela olhava assim para aquele dia que ela tinha todo diante dela, assim, aquela sensação de vazio. O que eu vou fazer então? O que eu vou dar continuidade? Não tenho nenhuma perspectiva, não tem nenhum projeto, nada. E aí todos os dias ela tinha que reinventar o que ela estava vivendo. Porque todo dia a gente teria que brigar contra a nossa... Então eu vejo esse filme ótimo para mostrar os dois extremos. O extremo da rotina sem limite e o extremo do caos também, do vazio, da falta de projetos, de uma perspectiva de futuro, de alguma coisa que a gente está dando continuidade, está buscando algo que a gente quer, construindo algum objetivo, construindo algum futuro que a gente tem vontade, né? Então esses são os dois extremos, ele é bacana por isso. Dá uma assistida lá que eu acho que se você não viu ainda, ele é muito popular, acho que você vai gostar. Para mim ficou a seguinte lição: quando eu tenho um objetivo que eu tenho que alcançar e eu tenho coisas a fazer, quanto àquele objetivo eu posso estabelecer uma rotina. A rotina ajuda a gente a vencer às vezes a nossa vontade, que vem contrária ao que tem que ser feito. Então, se eu tenho uma rotina, a natureza, gente, olha que lindo. As cigarras estão querendo participar do nosso vídeo. Pronto, parou. Vamos continuar. Se eu tenho algo para alcançar, o que eu tenho que fazer? Naquele ponto, naquele objetivo em específico, eu posso estabelecer uma rotina. É uma forma de vencer, às vezes, a minha falta de vontade e incrementar minha força de vontade. Porque se eu todo dia fizer aquilo em relação àquele objetivo, eu me estipular e seguir com firmeza aquilo, eu não tenho que pensar e ficar raciocinando, mas por que eu vou fazer isso agora? Não precisa tanto assim. E eu tenho a chance de estabelecer um hábito. O hábito ajuda a gente, ele trabalha a nosso favor. Porque você começa a funcionar como um relógio e aquilo ali você já nem pensa, sabe? Você já coloca no automático. Então, por exemplo, se eu tenho que estudar 10 horas por dia, eu estipulo a forma de fazer isso e todos os dias eu entro nesse hábito e faço. A inteligência e a sabedoria tem que estar na hora de estabelecer o que você tem que fazer. Eu acredito que a gente não pode deixar de lado momentos de lazer, momentos de confraternização, momentos de descanso. Mas a rotina, quanto ao que tem que ser feito, quanto à tarefa a ser feita, é importante e nos ajuda. Ela trabalha a nosso favor.
Eu acho que o equilíbrio é tudo, em todas as situações. Nem tanto o caos, nem tanto o tédio, né? Nós podemos usar as coisas com criatividade, com sabedoria, a nosso favor. Se eu já tenho um objetivo que eu tenho que alcançar, para que eu vou inventar roda? Por que todo dia eu vou inventar uma maneira nova de chegar naquele objetivo? Eu já sei o que tem que ser feito. Eu já boto isso no meu hábito e faço com sabedoria, dividido o meu dia. Então, o momento de convivência familiar é importante, o momento de lazer é importante. Eu, por exemplo, quando viajo, eu jogo minha rotina de lado? Não. Eu sei quanto tempo tem que ser dedicado para as tarefas que eu tenho que entregar. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um vídeo, que eu estou fazendo aqui agora, eu já sei que em determinado dia eu vou ter que fazer o vídeo, vou ter que editar, vou ter que mandar. Se eu tenho atendimento, eu sei que em determinado horário eu vou ter que atender. E o resto do dia, fora minhas tarefas, eu posso sair da rotina, por que não? Posso sair, posso aproveitar. Como que um lugar desse aqui não colabora para que a gente seja mais criativo, para que a gente tenha mais disposição, mais energia, mais amor ao que a gente faz? E quando a gente faz as coisas com amor, com vontade, é sucesso. A vida nossa fica melhor, nós estamos melhores para servir as pessoas, servir o nosso propósito. Usa sabedoria no seu dia a dia, põe um pouco de rotina, mas põe um pouquinho de caos também, que não vai te fazer mal não, tá bom? Essa era a minha mensagem dessa semana. Não esquece de comentar o que você pensa, se você é a pessoa que segue rotina ou não. E vai falando aí comigo, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau.